Graça e paz, irmãos. Bom estar com vocês essa manhã, motivo de alegria, mais uma vez reencontrá-los, revê-los. Estou feliz de poder estar aqui com os irmãos, estou com a minha família completa. Está aqui meu filho Davi, minha esposa Fabiana e o Gabrielzinho, estão aqui na frente. Vou pedir para que eles fiquem de pé, os três fiquem de pé. Está aqui o Gabriel, que está todo elétrico, cheio de energia, né? Nós tivemos com vocês o ano passado no retiro, né? O Gabriel estava recém-nascido e agora já está todo elétrico. Obrigado, pode se assentar. Muito bom poder estar com os irmãos. Pastor Marcelo falou comigo alguns dias atrás, alguns meses atrás, se não me engano uns 2 meses. Nos encontramos num café de pastores lá na Barra da Tijuca. E ele falou se eu poderia estar com vocês num domingo. Eu falei, sem dúvida nenhuma, vamos ajustar o dia que vamos estar juntos. E aí programamos hoje, dia 25 de abril, neste mês de junho, que vocês aqui estão celebrando o mês da família, estão falando sobre família durante esse período, e aprove a Deus, portanto, estar aqui com os irmãos. Já me organizei hoje lá com a minha igreja local, disse lá a eles que não estarei aqui com os irmãos, e para mim realmente é um motivo de muita satisfação e alegria. Vou conversar com vocês nessa manhã sobre um tema e à noite sobre um outro tema. E o tema que me foi apresentado é o tema desfrutando de uma vida financeira equilibrada na família. Eu preparei alguns slides, o irmão vai me ajudar ali no comando com os slides, e vamos pensar um pouquinho sobre isso. Gostei do momento que vocês estiveram aqui no culto agora há pouco, de orar pelo país. Temos que continuar orando, irmãos, por esse momento complicado que o país vive na sua política e na sua economia. Orar ao Senhor para que o processo de depuração que a Lava Jato tem feito continue. E aí eu não vou entrar no mérito se você está gostando ou não gostando. Eu acho que está sendo uma coisa muito boa. E temos que orar a Deus para que corruptos e bandidos estejam indo para a cadeia, seja de esquerda, seja de direita, para que o país possa voltar a respirar e voltar a ter o seu ânimo recobrado. Saiu uma pesquisa ontem, feita sobre o ânimo dos brasileiros neste momento do país. O índice está muito baixo, nosso presidente está com 7% de aprovação, o otimismo do brasileiro baixou demais em função desse cenário político que nós vivemos, que tem afetado a economia. Nossa crise no país hoje não é essencialmente uma crise econômica e nem menos uma crise política, é uma crise ética. A nossa crise que vemos hoje é uma crise ética e temos que orar ao Senhor para a mudança desse quadro, para que hajam tempos melhores. Um país rico como é o Brasil não pode ter uma população sofrendo como tem sofrido em algumas áreas e segmentos. O Brasil é muito rico, irmãos, ele produz demais. Só que infelizmente o sistema que nós temos político está corrompido em toda a sua essência, e os desmandos que têm acontecido por ideologias e conchavos políticos têm nos afetado. Então vamos continuar orando ao Senhor, clamando por justiça, para que haja mudança na nossa nação. E principalmente também no aspecto econômico, porque se tem uma área da vida que nos afeta bastante, esta área é a área da economia. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Provérbios 24, versículo 3, livro de Provérbios, capítulo de número 24, verso 3. Como eu disse, eu preparei alguns slides e quando eu estiver pedindo para o irmão mudar, ele vai mudar e você vai poder acompanhar comigo algumas coisas. Provérbios 24, versículo 3. Diz assim: com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Novamente. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Sem sabedoria nós não conseguimos viver melhor a nossa vida e existência. Você como eu precisamos pedir ao Senhor que nos dê sabedoria. Salomão entendeu isso. E diante de tantas coisas que ele podia ter pedido ao Senhor, o que ele pediu foi: Deus, me dá sabedoria, e o Senhor deu a ele sabedoria. Sabedoria nos ajuda a viver melhor a nossa vida, a nossa existência, ajuda a gente a desfrutar do melhor na nossa existência enquanto vivemos aqui neste planeta. Entretanto, a sabedoria, ela tem a sua aplicabilidade em diversas áreas da vida.
E uma das áreas que nós precisamos de sabedoria é, sem dúvida nenhuma, a área financeira. O tema que me foi dado nesta manhã, e um tema riquíssimo para nós pensarmos, é sobre este entendimento. Como desfrutar de uma vida financeira equilibrada na família. Eu quero pensar um pouquinho com você sobre isso. E eu tenho nessa manhã uma proposta de apresentar o problema que tem acontecido na vida de muitas famílias na questão financeira, e quero depois apresentar algumas possíveis soluções para que possamos viver uma vida financeira equilibrada. Vou pedir para que o irmão coloque aí o primeiro slide. O primeiro slide é uma foto, é uma fotografia que ilustra algo que eu quero compartilhar com os irmãos. Um dos fatores que mais provoca conflitos no lar, segundo várias pesquisas, são as questões ligadas ao dinheiro. Famílias têm se desestruturado na sua realidade vivencial pelo fato de que a questão financeira não está bem ajustada. Algumas pesquisas que têm sido feitas na nossa sociedade têm constatado que um dos problemas principais que tem gerado transtorno e conflito no relacionamento familiar está centrado na questão financeira. Cada vez mais as famílias têm apresentado dificuldades em lidar com o dinheiro. E isso tem causado uma infinidade de conflitos afetivos. Não são poucos as famílias que estão sofrendo os impactos grotescos e terríveis dessa desestruturação financeiro-econômica que muita gente tem vivido. Infelizmente, o nosso país está indo para o seu 4º ano de recessão e muita gente foi afetada com esse cenário econômico. Muitas pequenas empresas, médias empresas, grandes empresas, muitos empreendedores, sejam eles de nível maior ou menor, sofreram com essa realidade da recessão. E não são poucas as famílias que também presenciaram a questão do desemprego ou da diminuição da sua própria renda. E quando os problemas financeiros chegam, se a família não está bem estruturada e consolidada, isso desestrutura o ambiente do convívio familiar, causa desarmonia, causa essas dificuldades que têm afetado muita gente. E isso é extremamente preocupante. O próximo slide também mostra uma outra foto, que vai dizer algo para nós. Em muitos lares em que há muito amor, os problemas financeiros muitas vezes têm roubado o respeito, têm roubado a admiração, têm roubado o desejo de convivência, causando uma desunião familiar. Nós temos percebido isso. Temos visto que em muitos lugares, ou em muitas famílias, em que o problema financeiro chegou, o problema financeiro se estabeleceu, ou a dificuldade financeira acabou se tornando uma realidade presente, algumas coisas têm acontecido em lares onde falta sabedoria. Tem acontecido desrespeito, desunião, tem acontecido esta falta de desejo de convivência, tem proporcionado uma verdadeira desunião familiar. Eu não sei como é que está a realidade da sua família, eu não sei como é que sua família está vivendo na questão financeira, e não sei se a dificuldade financeira da sua família está causando conflitos que estão desagregando o próprio convívio familiar. Se isso está acontecendo, creio que essa palavra nessa manhã será muito útil a você. Eu e minha esposa estamos acompanhando um casal que foi da nossa igreja durante alguns anos, que hoje mora num outro lugar, num outro município aqui no Rio de Janeiro, e que por causa dos problemas financeiros, a raiz é essa, estão a ponto de se divorciar. O rapaz está querendo acabar com tudo, está tendo uma postura totalmente inconsequente, de querer abandonar tudo, e está sendo um momento muito difícil que esse casal está vivendo. A jovem, ela está mais aberta, querendo lutar pelo casamento, já de 10 anos no casamento, só que a raiz de tudo está sendo a questão financeira. Eles vinham de um patamar muito bom, estavam vivendo um momento muito bom na sua realidade financeira e econômica, só que aí chegou essa turbulência financeira do país e os afetou, e isso está levando eles a uma condição de ver o casamento ruir. Infelizmente, os problemas financeiros acabam gerando esses distúrbios e
consequências. Existem alguns dados, tem um dado aí do IBGE, que segundo eles, mais de 75% das famílias brasileiras têm algum tipo de dificuldade para chegar ao fim do mês com a sua renda familiar. Então, segundo esse dado do IBGE, 75% de nós que aqui estamos tem dificuldade de chegar ao final do mês com recurso financeiro suficiente. A gente percebe, a maioria das famílias, que o recurso financeiro acaba, mas ainda sobra mês. E isso é totalmente desesperador, isso é muito complicado. É muito ruim quando você chega antes do final do mês, 10 dias antes, por exemplo, e percebe, caramba, acabou o dinheiro, o que eu faço? Essa é a realidade que muita gente está vivendo. Há um outro dado, um outro índice no slide que diz assim: hoje, um índice de endividamento de mais de 60% das famílias brasileiras, o que explica o nível de desequilíbrio sério nas finanças de muitas famílias. Meu irmão, se tem um assunto que eu gosto muito de falar, é sobre política e economia. Se me der corda eu falo e falo bastante, porque é um assunto que eu estou bastante inteirado. A gente teve aí durante 13 anos o governo petista, que teve os seus ganhos muito bons no Brasil. Acho que teve muita coisa boa que aconteceu na nação. Houve uma perspectiva de dar acesso às camadas mais baixas. Nós não podemos negar como foi positivo a questão da inserção social das camadas mais baixas da população brasileira. As políticas sociais tiveram uma contribuição tremenda nesse sentido, o acesso ao crédito. Porém, se chegamos no buraco financeiro que nós chegamos, foi por causa da irresponsabilidade fiscal. Em nome de patrocinar políticas sociais relevantes e importantes, descuidou-se da questão fiscal. E o resultado, um país que chegou a um nível de endividamento alto. Estamos com 170 bilhões de déficit, que vai aumentar esse ano ainda. E o que nós vimos há poucos anos atrás, aquela farra de crédito que muitos de nós desfrutaram. Eu fui um deles que desfrutei, gostei. Só que a gente chegou à seguinte constatação: essa farra de crédito se deu ao custo de uma irresponsabilidade fiscal. E hoje você tem uma população altamente endividada. Muita gente que pegou o crédito para reconquistar os seus sonhos, extremamente positivo, legal, só que um país que toma políticas sociais com irresponsabilidade fiscal gera o que tem gerado no nosso período agora. Estamos num rombo financeiro. E isso se reflete nas famílias. Muitas famílias que estão altamente endividadas. Segundo dados do IBGE, 60% das famílias estão com dívidas altas. E isso dificulta a nossa vivência familiar, isso dificulta a consecução dos nossos sonhos e projetos. Há um problema constatado e isso acaba trazendo resultados no convívio familiar. Uma outra pesquisa diz o seguinte: em uma recente pesquisa, constatou-se que cerca de 31% dos entrevistados afirmaram que mente para os seus parceiros sobre dinheiro. Então, segundo essa pesquisa, 30% de gente aqui está mentindo para o parceiro sobre a realidade financeira, né? Alguma compra que fez, uma dívida que entrou, um crédito que pegou, aí você tem que se resolver com o seu marido, com a sua esposa, tá? Mas é um dado que a pesquisa mostra para nós. Depois desse slide tem uma foto, e essa foto eu digo a seguinte frase: quando há união e um relacionamento saudável na família, há condições de gerir bem as finanças e evitar os problemas decorrentes da má gestão financeira. Não tem jeito, quando o problema financeiro chega, a dificuldade financeira chega, e este é o momento do país, em pelo menos 60% das famílias, isso nos afeta. Só que o elemento fundamental para que a família não se desagregue, não se desestruture, não se degladeie entre si, o elemento fundamental é que haja um relacionamento saudável. Se houver um relacionamento saudável na família, equilibrado, maduro, a família conseguirá enfrentar a dificuldade financeira que porventura ela esteja vivendo.
Então nós temos que entender que, se uma família não estiver devidamente ajustada, com sabedoria, com maturidade, os problemas que ela enfrenta, seja quais forem, podem levar ela a sucumbir. E como o nosso tema aqui hoje é o tema de finanças, se uma família não tiver sabedoria, maturidade para administrar o problema financeiro, a família pode sucumbir. Por isso quero falar um pouquinho com você sobre os problemas financeiros na vida familiar. Problemas financeiros na vida familiar. Põe o primeiro slide aí, o próximo slide, querido, por favor. Essa foto ilustra algo, né? Não sei se você está vivendo essa realidade, mas você está ali diante de um casal que está desesperado. Caramba, e agora? Como é que a gente paga as contas? Como é que a gente se mantém? Vou dizer para você, é terrível chegar nessa condição. Eu já passei por fases assim, é muito complicado. Eu me lembro de uma noite que eu estava tão preocupado e eu estava falando para Deus: Deus, como é que eu vou manter minha família? Cheio de conta para pagar, de dívida, de problemas que acabaram acontecendo por causa de um cenário maior da economia do país. E vou dizer para você, isso mexe com a gente. E a gente constata uma coisa: as dificuldades de gerir riqueza, de investir, de planejar o futuro, tem colocado muitas famílias num ciclo interminável de problemas financeiros, emocionais e sociais, independente da sua renda. E aí o que a gente percebe é que esse ciclo interminável de problemas financeiros não é privilégio apenas das famílias de renda mais baixa. Você tem até famílias de renda mais alta vivendo um ciclo interminável de problemas financeiros. E meus irmãos, problemas financeiros são quase, acho que são demônios que vêm lá do inferno para nos atormentar. Claro que nós não podemos entrar naquela postura imatura de demonizar tudo, mas como que os problemas financeiros intermináveis tiram a paz do indivíduo, tiram a paz da família. Muita gente tem vivido essas coisas. O próximo slide, a próxima foto, vai dizer algo para nós. Padrões de vida elevado, gastos excessivos, endividamento, carga excessiva de trabalho, etc. São elementos que desestabilizam a harmonia familiar. E quando a família não tem dinheiro suficiente para suprir suas necessidades básicas, isso pode trazer muita insegurança e tensão para a família. Sabe quando aquele problema financeiro chega? Quando diante das circunstâncias que você vivenciou, ou porque um investimento não deu certo, ou o seu negócio próprio acabou sendo vítima de uma realidade macroeconômica melhor, ou você acabou perdendo o emprego, ou chegou aquela circunstância de uma eventualidade que aconteceu e afetou suas finanças, isso gera em nós aquele sentimento de insegurança. E triste coisa é quando o ser humano, ele vive essa realidade de insegurança porque ele não tem firmeza. Isso abala, isso tira a sua paz. E eu sei que muitas vezes é difícil, ainda mais você vem para a igreja, busca ao Senhor, ora ao Senhor, e só você sabe lá dentro as preocupações financeiras que estão dentro do seu coração. E aí a gente fica naquela expectativa: meu Deus, me ajuda a resolver os problemas que eu estou enfrentando, me dá soluções, me dá direção. A próxima foto ilustra esta frase que eu vou falar para você. Com problemas financeiros cada vez mais frequentes, as famílias passam a conviver com brigas, discussões, sentimentos ruins, e tudo isso leva os indivíduos a perder sua grande referência e porto seguro na vida. Qual que é um dos portos seguros que nós temos? O primeiro é o Senhor, o segundo é a nossa família, a nossa casa. A nossa família é o nosso porto seguro. Só que os problemas financeiros acabam muitas vezes gerando briga, discussão, acaba gerando aquele sentimento de mágoa, de ressentimento, aquela postura de indignação, por causa do desequilíbrio que aconteceu.
E aí a gente começa a ver o porto seguro da família se desestruturar. Esse casal que nós estamos acompanhando está vivendo isso. Irmãos, há 4 anos atrás estava tudo muito bem. Maravilhoso para aquele casal. Estavam vivendo dias fantásticos. Irmãos, o casamento está ruindo. E o rapaz hoje usa a expressão de que não ama mais a esposa e fala coisas para ela assim terríveis. Só que a gente sabe que o DNA de tudo, a origem de tudo foi a questão financeira. Está sendo difícil acompanhar, quer dizer, nós estamos difícil para ela, né? Mas para a gente também dói no coração ver como que por uma questão externa que acabou lhes afetando e por não ter estrutura estão vivendo este momento. A próxima foto ilustra a seguinte expressão: as relações não harmoniosas entre pais e filhos desagam no desperdício e gastos desnecessários, com compensação ou vingança pelo que é importante e não está sendo doado. Essa foto mostra algo. Quando a relação familiar não está bem ajustada, e principalmente quando os pais não estão tendo um bom relacionamento com os seus filhos, eles tentam compensar o relacionamento com os filhos por meio dos presentes. Tentam, por meio de gastos excessivos, suprir a sua própria ausência de não estar suprindo emocionalmente os filhos. E é nessa que alguns pais acabam entrando também no ciclo de endividamentos. Porque eles tentam suprir a sua ausência afetiva, emocional, por meio de presentes, por meio daquilo que possa tentar tampar o buraco que ele mesmo criou. E isso acaba gerando muitas vezes o endividamento. E uma próxima foto: uma má administração financeira afasta os casais, desagrega a família, gera desentendimentos e mina a harmonia relacional. Eu sei que não é a melhor foto que eu selecionei, né? Porque aqui você está vendo o camarada brigando com a mulher por causa do cartão de crédito. Não é só a mulher que faz isso não, tem muito homem que estoura cartão de crédito também, né? Mas como eu estava preparando as fotos, falei, vou colocar essa, mas mulheres não fiquem bravas comigo não. O fato é que uma má administração financeira na família afeta os casais e desagrega a família. Por isso eu queria mostrar para vocês 10 erros que afetam o casamento e a harmonia familiar. Eu quero, nesse pouco tempo que tenho, falar de 10 erros e depois falar de algumas soluções. Então vamos para o primeiro erro na vida familiar, o primeiro erro financeiro que afeta o casamento e a vida familiar. O primeiro deles é não conversar sobre finanças. Vocês em casa falam sobre finanças? Conversam como está a realidade financeira? Primeiramente, o casal tem que conversar sobre a realidade financeira. O casal tem que parar, tem que sentar. E aí, como é que nós estamos? E precisam conversar abertamente sobre a realidade financeira. A maneira como eles vão administrar isso é de cada casal. Tem casal que administra bem em parceria, tem casal que é o marido, tem casal que é a esposa. Vai de casal para casal. A maneira de administrar é peculiaridade de cada um. Só que o casal tem que parar para conversar. E também com os filhos. Quando chega a dificuldade financeira, é necessário que a família sente e fale, olha, nossa realidade é essa. Estamos limitados. Nós não podemos dar mais passos como antes dávamos por causa de uma situação financeira difícil que estamos vivendo no momento. Quando uma família não para conversar sobre finanças, é um erro que ela comete e que poderá levar a um agravamento daquele conflito, daquele possível conflito familiar. Esse é o primeiro erro. O segundo erro é tentar comprar o amor e o afeto. Ou seja, se você é um pai ausente, um esposo ausente, se você é uma mãe ausente, uma esposa ausente, você vai tentar suprir a sua ausência afetiva comprando com o dinheiro a ausência que você proporcionou. E isso pode ser muito ruim para o seu bolso, porque talvez a sua ausência está tão grande que você vai ter que gastar um dinheiro muito maior para suprir a sua ausência. Então seja inteligente, seja presente.
Seja presente emocionalmente na vida da sua esposa, seja presente emocionalmente na vida dos seus filhos, porque senão a conta vai ficar cara. Vai ficar caro bancar isso. Eu sei que teve Dia dos Namorados aí recentemente, foi semana passada. E eu sei que teve gente aqui, não que o pastor não me falou nada, mas eu sei que teve gente aqui que comprou presente para o esposo ou para a esposa, para o namorado ou para a namorada, e comprou aquele presente porque no fundo tinha uma consciência de culpa. Cara, eu não estou dando atenção direito, então deixa eu suprir esta minha ausência dando aí um bom presente. Outros deram por motivação correta. Mas isso é um erro. É um erro você tentar comprar o afeto com dinheiro. Não dá. Se você faz isso, você vai ter problemas. Comprar o amor e o afeto. Então, esteja presente na vida da sua família. Terceiro erro: ignorar maus hábitos de consumo. De novo, mulheres, não é só vocês que consomem exacerbadamente não, tá? É porque era a melhor foto que tinha lá. Era a melhor foto que tinha, por isso que eu coloquei ela. Maus hábitos de consumo. O que aconteceu recentemente no país? Crédito farto, à torto e à direito. E o crédito é importante, porque sem crédito a economia não roda. Só que você dá crédito para uma população pouco educada financeiramente, o consumismo aumenta. E aí o consumismo traz as suas consequências, né? Você, se tem um consumo desenfreado, você vai ter dificuldades para manter o equilíbrio das suas finanças. Então isso é um erro que às vezes a gente acaba cometendo. A gente acaba ignorando os maus hábitos de consumo. E um dos momentos melhores na vida financeira de uma família é quando chega a dificuldade financeira, porque você vai ter que aprender a cortar, você vai ter que aprender a economizar. A economia é a ciência da boa administração. No nosso caso, lá na nossa família, o cenário recessivo do país chegou na gente, nos afetou. E eu me lembro que pelo menos há poucos anos atrás, nós estávamos num momento bem legal. Então uma das coisas que tínhamos como consumo, e era um consumo bem dominical, quase todos os domingos nós íamos para restaurante almoçar. E eu me lembro que teve um mês do ano aí de 2013, acho que foi 2013 ou 2014, que só num mês a gente gastou 700 pratas de restaurante. Estava bem, o negócio estava legal. Só que, meu irmão, a crise chegou, nos afetou bastante. Tive que cortar, não tem jeito, não dá. Olha, a gente está consumindo, é muito gostoso, todo domingo, o filho então adora, né? Só que você tem que cortar. Às vezes, não cortar maus hábitos de consumo podem agravar a crise financeira da família. Então esse é um erro que a família muitas vezes comete. Quarto erro: não concordar em como dividir o dinheiro. Olha, não há uma regra de como que uma família ou como um casal vai administrar finanças. Não há uma regra. Então, por exemplo, tem casais que funcionam assim: o marido faz toda a administração financeira, então ele ganha o dinheiro. A esposa, se trabalha fora, ganha o dinheiro também, e junta-se, ele faz toda a gestão. É uma maneira. Eu conheço casais que o marido trabalha, a mulher trabalha, o marido ganha o dinheiro, só que ele coloca na mão da mulher, a mulher vai administrar. Não há uma regra, não há um padrão. O que deve haver é um consenso. O que deve haver são critérios, dividir as contas. Eu aprendi isso muito cedo com o meu pai. Meu pai, um mineiro, né? Assim que sabe como cuidar do seu dinheirinho, um bom mineiro. Meu pai, assim que eu comecei a trabalhar, eu tinha 14 anos de idade, ele disse: maravilha, agora você vai pagar a conta de luz. A conta de luz é sua. Aí depois eu comecei a ganhar um pouquinho mais, ele falou: beleza, a conta de luz, mas essa conta aqui. Então lá em casa nós tínhamos as contas divididas. Claro que meu pai pagava a maioria delas, só que eu pagava algumas contas também. Tem que ser na vida familiar desse jeito. O marido, o esposo ou a esposa vai pagar algumas contas, a esposa outra. Se o filho está trabalhando, uma outra conta. Então você, filho adolescente, começou a trabalhar,
é papel seu pagar alguma das contas de casa. Então tem que dividir as contas, tem que saber dividir o dinheiro, dividir a maneira como vai administrar o recurso financeiro. Se não fazer isso, é um erro. Sexto, ou melhor, quinto, aliás, excesso de endividamento. Irmãos, dívida é um demônio. Dívida é um demônio. E tem gente que tá com uma legião, né? Irmãos, dívida é um demônio, cara. Terrível estar endividado. Agora veja, uma coisa é você ter despesas fixas. Despesas fixas não entram na categoria de endividamento. São despesas fixas. O endividamento é quando você excede a sua capacidade de renda em função de algum sonho que você queira adquirir, e se você não conseguir administrar o pagamento dessa dívida, ela se torna um tormento na sua alma. Eu sei que tem gente aqui que está sofrendo com endividamento, e eu sei que é um tormento na alma, é um tormento, ficar endividado é um tormento, irmãos. E quando esse endividamento ele chega num processo ou num status de excesso, isso desestabiliza qualquer um. Isso é um erro e que afeta o convívio familiar. Um outro erro, o sexto: esconder compras ou dívidas. Lembra que eu mostrei agora há pouco que 31% dos casais estão mentindo para o seu cônjuge sobre alguma dívida ou alguma compra? Aí depois você tem que chegar para o teu marido, para a tua esposa e perguntar: você está me escondendo alguma coisa financeira? Você comprou alguma coisa que não me disse? Lá em casa não tem como esconder, né? Porque quando a minha esposa me pergunta alguma coisa, ela já percebe na minha fisionomia, né? Aí eu tenho que falar. Mas também ela também não... Quando eu percebo assim, ela dá aquela risadinha, eu falei, vai comprar alguma coisa. O casal tem que ser transparente. A família tem que ser transparente. Se você está escondendo dívidas que você fez, compras que você adquiriu, é um barato compra, né? Caso de homens, por exemplo, tem homem que vai, passa no shopping, vê um negócio e compra, e ele sabe que se ele levar para casa, ele está lascado, porque a mulher dele vai reclamar. Então ele esconde no carro, ou ele deixa para entrar com uma sacola disfarçada. Aí depois de uns 2, 3 dias a mulher vê: o que é isso? Você nunca viu isso aqui não? Está aqui há muito tempo. Não é assim? Eu já errei muito com isso, irmão. Sabe com o quê? Com livros. Comprei muito livro. Então às vezes eu comprava livro com aquela consciência de culpa. Caramba, a Fabiana vai saber, meu Deus do céu. Aquele medo. Depois ela descobria. Então não dá certo ficar escondendo, irmão. Isso é um erro que casais cometem. Próximo. Um próximo erro: pedir empréstimos aos sogros. Quem viu esse filme aí? Lembra desse filme? Esse filme é um espetáculo, né? Eu gosto desse filme demais. Com Adam Sandler e com um outro ator que eu não lembro agora o nome. Esse filme, ele fala sobre a relação de um genro com o seu sogro, né? Espetacular esse filme, uma comédia muito legal. E eu peguei essa foto para ilustrar isso. Não peça empréstimo ao seu sogro. Quer dizer que os sogros não podem emprestar? Podem, mas que não parta de você, que parta da filha ou do filho. Porque esse negócio de você pedir emprestado para o sogro, você corre um sério risco de mais lá na frente jogar na sua cara. Ou ele, ou o próprio seu cônjuge, né? E quando a gente está numa situação de dificuldade financeira complicada, é fato que você ter uma ajuda de alguém que te empresta te facilita demais. Agora, cuidado com isso. E principalmente no ambiente familiar.
Eu sei de casos de sogros que emprestaram para os seus genros, porque o genro pediu, o genro ou a nora, e aí não conseguiu honrar e fica um mal-estar na família terrível. Terrível. Tá? Então isso é um erro que às vezes algumas famílias cometem. Próximo, 8. Não dividir tarefas financeiras. Tem a ver com aquilo que eu coloquei agora um pouquinho, né? Cada um tendo uma responsabilidade. Quem vai tendo renda na família vai ganhando e vai tendo aí o seu papel dentro da família. Já mencionei sobre isso. Próximo slide. Um outro erro que as famílias cometem: não reconhecer o peso emocional do dinheiro. Dinheiro não é uma coisa para ser tratada de qualquer maneira. Dinheiro tem um peso emocional. E se você não souber tratar desse peso emocional do dinheiro, ele vai afetar o seu convívio familiar, a sua saúde familiar. Então não trata o dinheiro de qualquer maneira. Ele tem um impacto terrível na condição emocional da família. E um outro erro que as famílias cometem: não gastar juntos em família o que ganham. Mesmo que a família esteja enfrentando momentos financeiros limitantes ou desafiadores, é importante que a família tenha momentos, ainda que mais simples, para desfrutar um pouquinho juntos do pouco que tem. É importante gastar junto com a família. Não gastar junto com a família é aumentar a probabilidade de um estresse maior no convívio familiar. Esses são alguns erros que famílias cometem. Mas eu queria apresentar um pouquinho também algumas soluções para a harmonia familiar. Põe o próximo slide, irmão. Harmonia na vida familiar. Vai para o próximo. Ter uma família e viver em harmonia com ela é algo maravilhoso. Não há coisa mais gostosa de que você perceber que a sua família é um pedaço do céu. De você estar na sua casa com seus filhos, sua esposa, o seu marido, e aí você lá no seu coração fala assim: Deus, muito obrigado por este ambiente gostoso de harmonia. À noite eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Só que olha o que diz o restante da frase, volta lá. Trata-se de uma verdadeira construção. Você ter a sua família harmônica é uma construção. Próximo slide. Vai dizer assim o próximo: porém, uma vida familiar abençoada e harmônica não acontece por acaso. Ela é o resultado da intenção deliberada, determinação e prática. E isso se aplica também à área financeira. Então veja, qual é o grande desafio que você e eu temos na nossa família? Que a harmonia e a unidade seja realidade na nossa história. E quando a família está unida e está harmônica, ela expressa um pouco o que é a natureza de Deus. Deus é um ser comunitário, Deus é harmônico. O Pai, o Filho e o Espírito. Famílias vivendo de um modo harmônico expressam a natureza de Deus. Então nós temos que lutar para que a nossa harmonia familiar não seja afetada. E um dos grandes algozes da harmonia familiar é a vida financeira, ou é a área financeira. Então, se a sua vida financeira está desajustada, se a vida financeira da família sofreu os abalos de um quadro recessivo maior que o país está passando, lutem com sabedoria para impedir que o desequilíbrio financeiro afete a relação harmônica. Porque se a família estiver unida e estiver harmônica, ela vai superar a dificuldade financeira. Este casal que eu mencionei agora há pouco, lamentavelmente, está indo para um processo, espero que não aconteça, mas está indo para um processo de separação, porque não estão querendo, na realidade a moça quer, a esposa quer, mas o esposo não quer. O esposo não está querendo superar a dificuldade financeira pela harmonia. Pelo contrário, ele está trilhando o caminho pior e vai colher as consequências. Eu já sei do fim da história. Vai quebrar a cara.
Então eu sei que você que está aqui, não sei como é que está a sua realidade financeira, não sei como é que está a sua preocupação, sua inquietação com as dívidas, com a falta de recurso, com a escassez. Eu não sei qual é a realidade que está dentro de você. Mas seja uma coisa, se você decidir em família, manter a unidade e a harmonia para superar essa fase, vocês vão superar e vão sair melhor dela em nome de Jesus. Você vai sair melhor em nome de Jesus. Não permita a sua família ser destruída por um momento financeiro difícil. Por isso que eu vou apresentar para vocês 8 passos para consolidar o casamento e a harmonia familiar na área financeira. Quais são esses 8 passos? Deixa eu mostrar para você o primeiro. Primeiro passo, diante de um problema financeiro, descubra o tamanho dele. Tá? Você vai se assustar. Se a vida familiar está passando por um momento financeiro complicado, vocês podem se assustar com o tamanho do problema, mas o primeiro passo é, de fato, saber qual é o tamanho dele. Vai dar para resolver de uma hora para outra? Não vai dar. Então você vai ter que ter um planejamento de como resolver o problema, mas vocês têm que ter uma constatação: olha, esse é o nosso problema hoje, o nosso endividamento está em X. Tem gente que vai chorar quando perceber o tamanho do endividamento. Tem outros que vão dizer, opa, é possível. Mas o primeiro passo é esse. O primeiro passo é, diante do problema, é saber o tamanho dele. Segundo, esteja preparado para diferentes pontos de vista. Olha essa figura. Você percebe que aquele bonequinho do lado direito, do lado esquerdo, aliás, do meu lado esquerdo, né? Ele está vendo quatro barras, né? E de fato você consegue ver 4 barras. Quem vê 4 barras ali? Só que o outro vê 3 barras. Quem está vendo 3 barras? Interessante isso, né? São pontos de vista. O que acontece na vida familiar, na questão financeira? Você tem que estar aberto para o ponto de vista dos outros. Dos outros quem? Seu cônjuge e seus filhos. Então, às vezes, o marido acha que a maneira como ele está administrando, gerenciando, está correta. Ele tem que ouvir o outro ponto de vista, mesmo que ele não goste, tem que ouvir. E chegar a um equilíbrio. Mulher é a mesma coisa. Para facilitar a harmonia familiar na área financeira, nós temos que saber fazer isso, respeitar os pontos de vista. Terceiro, conversar, intensificar a comunicação. Tem que dialogar sobre a realidade financeira. Essa semana eu e minha esposa estávamos no carro e conversávamos sobre as nossas lutas financeiras. Aí eu falei para ela, ó, precisa da tua ajuda aí até o final do ano para conta X. E ela está numa conta lá que ela está administrando até o meio do ano. Ela achou que ia ficar livre. Falei, olha, eu preciso que você me ajude até o final do ano para poder equilibrar. Aí graças a Deus ela falou, não, tudo bem, então vou me ajustar. Ó, foi falar aqui em público, hein, então já está registrado aqui. Temos que conversar, somar esforços. Se você fica internalizando o problema financeiro para você e não abre para a família, você vai explodir. Falando em explodir, olhe aonde chega o quadro de desgraça. Vocês lembram o que aconteceu ano passado na Barra da Tijuca? Do indivíduo que matou a mulher, jogou os filhos pela janela, matou a mulher a facadas e se jogou. Olha só, não adianta dizer que aquele cara era um cara cruel. Não, o cara teve um desatino, meu irmão. O cara ficou desesperado. Não é porque o cara era um assassino, canalha. Não, o cara se desesperou. O cara ficou debaixo de pressão. O que veio na cabeça dele? Como manter minha família? E aí ele fez a pior coisa, né? Irmãos, que desgraça, irmãos. Que desgraça. Quando eu ouvi aquilo, foi logo pela manhã, meu dia acabou. Olha, tem notícia quando você ouve de manhã, acaba com o teu dia. Quando eu ouvi essa notícia, ela acabou com o meu dia.
Mas o que foi aquilo? Foi o retrato, o resultado de alguém que debaixo de muita pressão não aguentou. Então nós temos que conversar em família sobre a realidade financeira. Quarto, não menospreze a importância do planejamento financeiro. A família tem que planejar. Esse planejamento, cada um vai fazer da sua maneira, mas tem que haver um planejamento financeiro da família para que a desarmonia, ou melhor, para que o desequilíbrio financeiro não afete a harmonia familiar. Então não menospreze o planejamento. Próximo. Não se apegue aos bens ou estilo de vida alto. Não sei se você consegue decifrar essa foto, mas eu acho ela interessante. Mostra um dinossauro. Esse dinossauro, ele ali tem algumas marcas. Tem lá a marca da Mercedes, Coca-Cola, McDonald's, Google. O que é aquilo? É quando o seu padrão de vida está num determinado patamar, e aí vem a crise, e se você não quiser baixar o seu padrão de vida, você vai ser engolido pelo seu excesso de consumo. E muitas pessoas se tornam vítimas do desequilíbrio financeiro, e muitas famílias se tornam vítimas do desequilíbrio financeiro, porque não querem baixar o seu padrão de vida. Eu sei, irmãos, que nós vivemos numa sociedade que valoriza o que a gente mostra. Vivemos numa sociedade em que o seu status é aquilo que você tem, o que você pode mostrar. E eu sei que alguns, por causa disso, às vezes não querem abrir mão de determinados confortos, porque tem aquela seguinte ideia: o que os outros vão pensar? Às vezes é necessário dar 2 passos para trás para dar um para frente. Então uma solução que eu dou para você, um passo, é esse aí: não se apegue aos bens ou ao estilo de vida alto. Se for preciso sacrificar, sacrifique, para que você tenha equilíbrio financeiro. Quem está me entendendo aí? Próximo. Mude os maus hábitos financeiros que geram dificuldades. Está usando cartão de crédito à torta e à direita? Cuidado, esse é um demônio terrível. Cuidado. Está comprando determinados produtos desnecessários, que só está te gerando contas em excesso? Elimina isso. Mude os maus hábitos financeiros. Sétimo, considere trocar várias dívidas por uma menor. Aí vem a negociação. Então talvez você esteja com dívidas no cheque especial, dívidas no cartão de crédito, que tem taxas de juro cruéis, desumanas, malignas. Como é que pode, irmãos, uma taxa de juro 450% ao ano? Irmãos, isso é lá do quinto dos infernos, irmão. Negocie. Às vezes você consegue numa negociação pegar um empréstimo, até bancário, com uma taxa de juro menor. Você vai trocar uma dívida por outra, mas com um custo mais baixo. Tem que negociar. Oitavo, repense a forma como vocês cuidam do dinheiro. Aprenda a fazer o orçamento. Bem, eu poderia aqui falar muitas outras coisas sobre isso, mas a minha intenção nesta manhã foi mostrar a você o seguinte. Qual foi a minha intenção? A minha intenção foi mostrar para você que se há uma coisa que nós não podemos permitir ser abalada, desestruturada, arrebentada, é a nossa harmonia em família. E um dos elementos que mais tem gerado desarmonia familiar é a realidade financeira. E aí eu tenho aprendido que alguns de nós precisam continuamente educar-se financeiramente.
Não trate o dinheiro de qualquer maneira. Não trate o dinheiro de modo irresponsável. Se você não souber administrar as finanças corretamente, isso afetará a saúde familiar. E se porventura você está aqui e está percebendo que o teu momento financeiro está afetando o seu convívio conjugal, está afetando o seu convívio familiar, chame a sua família, chame sua esposa, seu esposo, conversem. Diga, olha só, não vamos deixar que esse momento financeiro difícil venha a afetar a nossa unidade. Vamos pensar como resolver isso. Zelar ao máximo pela nossa unidade familiar, pela nossa harmonia familiar. Tendo equilíbrio para administrar as finanças. Sabedoria que vem do alto. Saber ganhar recursos financeiros com inteligência, com criatividade, com postura empreendedora. Honrar a Deus com os nossos dízimos e ofertas. Saber gerir as nossas finanças, não se render ao apelo do consumo. E outra coisa, cuidado, porque o apelo do consumo sempre vai afetar primeiramente a sua emoção. Se você deixar a emoção falar alto, a razão vai para o vinagre. Saúde financeira é o que nós precisamos. É triste ver quantas famílias no Brasil chegaram a um quadro financeiro ruim, por causa da irresponsabilidade fiscal de governos populistas, mas em segundo lugar também por causa de uma sociedade pouco educada financeiramente e que hoje está administrando a dificuldade financeira que está vivendo. Irmãos, quando nós não temos dinheiro, isso afeta a nossa dignidade. A gente pouco consegue realizar, tanto a nível familiar, quanto até a nível de igreja. Nada acontece sem recurso. Vocês oraram aqui agora há pouco, pelos hospitais. Está complicada aqui a questão de hospitais? Quem é funcionário público aqui? Levanta a mão. Quem está sendo afetado aí pelo Estado, que não está recebendo direito? É uma vergonha, uma vergonha, uma vergonha. Um estado que há poucos anos atrás, há 4, 5 anos, era o estado que mais recebia investimento no Brasil. E por causa de irresponsáveis, chegou no buraco. O Rio está falido economicamente. E aí vive esse quadro terrível, violência aumentando. A violência está aumentando em São Gonçalo? Lá no Rio, então. O Estado não tem como investir. Eu dou aula para o ensino médio. Essa semana estava dando aula de sociologia para o 3º ano do ensino médio. Aí uma aluna disse, escute isso, estou para terminar já. A aluna disse, estava indo para a escola de manhã, na freguesia em Jacarepaguá, que é um bairro classe média, legalzinho. Foi assaltada perto da escola. Um camarada dentro do carro começou a gritar com ela e pegou o celular dela e fugiu, foi embora. Ela foi com a mãe à delegacia da parte. Sabe o que o delegado disse? O delegado falou assim, pois é, esse tipo de furto tem aumentado principalmente porque muitas pessoas são primárias e são pessoas que estão vivendo a realidade de desemprego e acabam indo para a criminalidade. Isso é uma coisa que está acontecendo, irmão. E aí tem um texto na Bíblia, que eu não anotei a referência, mas eu vou terminar com ele. Esse texto, a primeira vez que eu li, ele me marcou em Provérbios. Não lembro agora a referência dele. Acabei esquecendo de marcar, mas veio na minha mente agora. Primeira vez que eu li esse texto, ele me deixou em crise profunda. Ele diz assim: a riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada. A pobreza dos pobres é a sua ruína. É em Provérbios. Eu não sei agora a referência, alguém achar me fala aí. A riqueza dos ricos é a sua cidade forte. A pobreza dos pobres é a sua ruína. Esse versículo ele constata uma realidade. Quem seria o rico? É aquele que é o previdente, é aquele que tem recursos reservados
para as eventualidades. Quando chega a catástrofe, ele tem base. E o versículo fala ainda no final: a pobreza dos pobres é a sua ruína. Ou seja, quem não tem uma boa administração financeira, quem não tem recursos, quando chega a dificuldade, aquilo é a ruína para ele. Veja, por exemplo, quando acontece uma enchente, quem são os mais afetados? Os mais pobres. E alguns deles ficam desesperados porque perdem tudo que têm. Quem consegue se estruturar, se administrar, ter saúde financeira, quando chega um momento difícil, ele vai conseguir superar aquilo. Tudo isso vem com educação financeira, com princípios. Então, para a gente poder fechar, meu desejo é que nem o pior problema financeiro que você esteja vivendo seja suficiente para desestruturar a sua família. Que a sua família permaneça de fé, firme no Senhor. E que se vocês estiverem passando por ventos financeiros difíceis, vocês possam dizer: o Senhor está conosco e nós vamos superar isso. Nossa família permanecerá de pé para a glória do Senhor. Dê um aplauso a Ele, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês. À noite estaremos juntos.